Bom dia, pessoal. Professor Raul Alves falando aqui sobre o nosso Excel versão móvel. Estamos na página inicial do Office, tá? Relembrando para você mais uma vez, aqui onde nós temos todos os nossos documentos do Office disponíveis nessa versão para celular móvel. Word, Excel e PowerPoint. Estamos tratando com o Excel nesta semana, nestas aulas. Lembrando que para acessar o Office você precisa estar logado, tá? Com o usuário e senha da Microsoft, do Outlook, ok? Para que você possa utilizar aí a ferramenta de forma mínima possível, tá? Nós podemos abrir também e salvar documentos no drive em nuvem do Outlook, em algum lugar do computador, em alguma pasta que porventura você venha a criar também, ok? Vamos fazer aqui um apanhado geral sobre as principais funções, as mais utilizadas que nós vimos durante as nossas aulas. Durante as nossas aulas, nós criamos algumas planilhas e trabalhamos um pouco em cima delas. Primeiro a lista de alunos, depois nós fizemos lista de compras, depois nós estendemos isso para outro mês, depois nós criamos uma lista de finanças, enfim. Buscamos simular com você as situações mais comuns, as mais corriqueiras, em que o Excel possa ser utilizado como ferramenta de apoio aí para nossas atividades diárias. Lembrando que o Excel, ele é uma planilha eletrônica, é um editor de planilha, tá? Nada mais é do que a relação entre colunas e linhas, em que formam uma célula, tá? Essa célula que eu estou selecionada aqui, ela surge da relação entre a coluna B e a linha 20, tá? Dentro da célula, eu posso inserir textos, eu posso inserir números, eu posso inserir fórmulas ou funções. Compreendido? Texto, número, fórmula ou função. Essas são os três tipos de conteúdo que eu posso inserir e utilizar o meu Excel para que relacione esses dados. Tudo que eu for inserir nas células, eu posso digitar aqui na minha caixa de função, tá? Que é quem vai receber todas as informações, que é quem vai me mostrar tudo que está contido dentro de uma célula, ok? Outra informação importante que nós vimos sobre o Excel, a formatação. A formatação que vai atribuir uma característica visual, uma característica gráfica ao Excel, que vai criar um design gráfico que vai me auxiliar na percepção e na avaliação da tabela. Então é a forma como eu organizo os dados, que não se difere, em sua maioria, no final das contas, ao que eu posso fazer no Word, por exemplo, tá? No documento de texto comum. Aqui eu também tenho as funções principais que estão contidas na guia página inicial, como alterar o tipo de fonte, o tamanho da fonte, características de fonte. Você pode ver que cada uma tem a sua peculiaridade. O tamanho dessa fonte, os estilos, as atribuições de negrito, itálico, sublinhado, da mesma forma como eu posso fazer no Word. Cor da fonte, eu posso alterar a cor dessa minha fonte, da mesma forma que eu posso fazer no editor de texto, no Word. Posso alinhar o que seria no Word alinhamento de parágrafo, de texto no parágrafo, eu faço como referência a minha célula.
coloco tudo à esquerda, por exemplo, centralizado, à direita, justificado, ok? Uma característica do Excel, mesclar e centralizar. O que vem a ser o mesclar? Você vai fazer a junção, a fusão, a união de duas ou mais células, transformando-as em uma só. E todo o conteúdo que estiver inserido na célula mais à esquerda e superior a essa sua seleção será mantido. Então aqui eu fiz uma seleção e cliquei mesclar e centralizar. Ele mescla, ele junta as células e ele centraliza a informação no meio desta única célula criada neste comando. O que vem a ser a quebra de texto automaticamente quando selecionada? Imagina o seguinte, eu vou digitar um texto e esse texto ele não cabe na minha célula inteira, tá? Porque a minha célula tem limitações de largura e de altura, ok? Quando eu ativo o quebra de texto automático ou quebrar texto automaticamente, ele vai para o que seria a próxima linha, digamos assim, da minha área de digitação do texto. Não é a linha do Excel, tá? Porque tudo vai permanecer, como no exemplo aqui, na célula 18. Então ele não vai quebrar linha no sentido de ir para a linha 19, não, tá? Até porque a nossa referência aqui é a célula. Então digamos que todo o corpo do nosso texto, das nossas informações, estão contidas ali no universo da célula A18, ok? A quebra de texto automático me diz o seguinte, quando a informação chegar bem aqui nessa linha de largura da coluna A, ele vai voltar para o início, uma linha abaixo, um campo abaixo, ainda na mesma célula, tá? Na célula A18. Esse é o quebrar texto automaticamente, ok? Outra informação importante aqui, estilo de célula. Eu não preciso atribuir manualmente cada característica à minha célula. O tipo de fonte, a cor da fonte, a cor de preenchimento da célula. Eu tenho uma galeria com os estilos aqui pré-formatados. Basta eu escolher o que mais me agrada e aplicar. E ele vai e aplica a formatação, a característica, à célula em que eu estou selecionado, ok? Outra informação importante, como eu acabei de citar para vocês, é a questão do formato da célula. Como eu já disse anteriormente, a célula ela tem uma altura específica e ela tem uma largura específica, tá? Que por padrão o Excel apresenta para a gente. Só que essas informações podem ser alteradas. Eu posso aumentar a altura da linha, eu posso ajustar a altura da linha, a largura, ok? Eu tenho essas características aí a serem selecionadas e aplicadas a minhas células. O botão limpar, como o próprio nome sugere, limpa a informação que está contida dentro da célula, tá? Posso limpar tudo, limpar formatos, limpar conteúdo, ok? Limpei tudo, some tudo. Este botãozinho ao lado da lâmpadazinha aqui, na faixa da linha da página inicial, é o botão voltar, tá? Eu posso voltar a algo que estava anteriormente feito, também como eu posso avançar, ok? Vou voltar aqui. Outra informação importante, ainda nos botões da página inicial, é o formato de número. Como o próprio nome sugere, trata-se de como eu vou apresentar os números na minha célula, tá? Aqui eu trabalho especificamente como números. Por exemplo, digitei essa informação aqui, 10. E eu venho aqui e digo o seguinte, que o formato desse número, por padrão, ele está selecionado geral. Ou seja, ele é um número qualquer, um número de forma geral. Mas, por exemplo, eu quero dizer que esse número ele tem um valor contábil, ele tem, melhor dizendo, ele é um valor financeiro, tá? Ele é um valor chamado pelo Excel como moeda,
tá? Aplico a característica moeda ao número que eu digitei, que está contido na célula, e ele atribui esse valor monetário aí à informação, ok? Lembrando, pessoal, que o que nós estamos fazendo nesse momento é um apanhado geral, é um resumo de tudo que nós vimos nas aulas de Excel da semana inteira, tá? Então, assim, nós estamos passeando por todas as nossas planilhas, estamos atribuindo informações aleatórias, mas o intuito é focar aqui, é focar nos principais botões, nas principais áreas do Excel, para que você possa ter uma noção técnica da ferramenta, ok? Um outro botão importante que nós temos aqui é, por exemplo, o botão classificar. O botão classificar e filtrar, como o próprio nome sugere, ele vai reordenar, vai organizar as informações de acordo com um parâmetro que você selecionar. Primeiro eu fiz a seleção da informação que eu quero classificar ou filtrar, venho aqui no botão e analiso as informações que ele me dá, tá? As opções que eu tenho para classificar e filtrar isso, ok? Eu posso, por exemplo, classificar em ordem crescente, ordem alfabética crescente, de A a Z, como a própria figurinha aqui sugere para gente. E também eu posso classificar inverso, de Z a A. Selecionei aqui as informações, ok, da minha tabela de descrição e vou classificar e ordenar em ordem crescente. Verifiquem que ele não só ordenou as informações que eu selecionei, como as colunas correspondentes a ela, tá? Então, por exemplo, na descrição, onde eu tenho água, escola, luz, ele organizou em ordem alfabética, mas também os valores contidos na coluna valor e a informação item da coluna item, tá? Percebam que ele organiza não só a informação que eu selecionei, como todas as outras que estão relacionadas a ela, ok? O botão localizar, contido na página inicial, permite que eu localize uma informação específica contida na minha célula, na minha planilha, melhor dizendo. Digito a informação a qual eu quero pesquisar, ele já me dá um resultado aqui da busca, ok? E eu vou até ele, clicando na setinha para a direita. E ele põe o marcador, a seleção da minha célula exatamente em cima da informação que ele encontrou de acordo com a pesquisa que eu efetuei, ok? Fora a página inicial, eu tenho outras guias no Excel, semelhante à versão que eu tenho para computador, para notebooks, como a guia inserir, guia fórmulas, guia dados, corrigir, exibir. A guia desenho, ela é uma característica da versão móvel, ok? Fora ela, todas as outras eu posso encontrar na versão desktop, por exemplo. A guia inserir, como o próprio nome sugere, vai me adicionar à planilha informações que eu não teria anteriormente, tá? Informações que eu quero colocar, que eu quero inserir, como tabela, fotos. Clicando em fotos, ele vai para a pasta de imagens do teu celular, do teu dispositivo móvel, ok? Câmera, ele vai ativar a câmera do seu celular. Você vai capturar uma imagem pela câmera do teu celular e vai inserir na tua planilha. Formas, eu vou inserir formas pré-criadas e contidas no banco de dados de informações do Excel. Seleciono a forma desejada e ela vai ser inserida na minha planilha. Caixa de texto, como o próprio nome sugere, vai permitir que eu insira um quadrado, uma informação textual na minha planilha, uma caixa de texto, como o nome propriamente remete. Um outro botão, uma outra ferramenta muito interessante, muito importante na utilização do Excel é o Gráficos, tá? Ele transforma toda a informação textual que nós temos em informação gráfica, em uma imagem que materializa visualmente os números e as informações relacionadas para a gente, ok? Ela é de suma importância na utilização do Excel, na apresentação de informações do Excel. Clicando no botão gráficos, eu tenho uma lista com vários tipos de gráficos disponíveis para que eu possa utilizar
e aplicar a minha informação selecionada. Clicando, por exemplo, em colunas, ele cria para mim um gráfico baseado nas informações que eu selecionei, ok? No caso aqui eu tenho informações, a minha seleção contempla itens e o valor de cada item, tá? Água, luz, escola, ok? Todos eles têm uma informação de valores, tá? Volto a dizer a você, o gráfico é criado, é elaborado com base nas informações que foram previamente selecionadas, tá? E aqui eu posso alterar a largura do gráfico, a altura do gráfico, a posição em que ele vai se encontrar na minha tabela, ok? Eu posso aumentar o zoom e também diminuir o zoom da minha tabela. Tudo isso na manipulação e na elaboração, ok? Ainda em inserir, nós temos os gráficos. Vamos agora para fórmulas. As fórmulas são ferramentas muito utilizadas e muito necessárias também na elaboração do Excel. Através dela, nós relacionamos dados. Por exemplo, vou criar uma fórmula para somar todas essas informações aqui, tá? Posso vir no recurso AutoSoma, clico em Soma. Aqui embaixo ele me dá a somatória de tudo o que eu selecionei, tá? Então as fórmulas, elas dão um sentido especial à tabela que você está criando, à planilha que você está executando no Excel, ok? Elas são o que a gente chamaria do objetivo principal da ferramenta. Você insere dados e você relaciona eles através da utilização de muitas outras funções, mas as fórmulas e as funções também são essenciais nessa prática, nesse dia a dia de utilização do Excel. Guia exibir, como o próprio nome sugere, me remete à exibição gráfica que eu vou ter da minha área de trabalho, da minha planilha. Então, através dela, eu posso ocultar e apresentar algumas informações, ajustando a minha planilha para as minhas necessidades, para a melhor forma que eu tenho de trabalhá-la, como fica mais confortável para mim, tá? Fica a cargo do usuário configurar a melhor exibição para o seu trabalho, ok? De acordo com as suas necessidades. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa explanação em forma de revisão sobre as principais funções, botões, guias e ações que podem ser tomadas no Excel. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, entre em contato com o professor e nós estamos aqui para sanar as suas dúvidas, ok? Muito obrigado, até mais!